essa é a barriguinha. Gosto de azedo, tipo, estragado, sabe? Essa vai ser minha última gravidez. Eu fui sentindo que algumas posições estavam meio estranhas. Foi maravilhoso. Simplesmente não conseguia comer. A lua de mel da gravidez. O vídeo de hoje é mais um diário de gravidez. Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta. Pra quem não me conhece, eu sou a Mima e aqui no meu canal eu compartilho a minha jornada, que tem mais de 10 anos já, em busca de uma vida mais leve, natural e sustentável. Bom, finalmente chegamos no final do segundo trimestre. Na verdade, eu já tô com 32 semanas, minha barriga já tá crescendo muito, igual a fermento de pão num dia de verão. Só agora, nessas 32 semanas, eu consegui sentar pra organizar minhas ideias sobre tudo que rolou no segundo trimestre, escrever um roteirinho pra esse vídeo e sentar aqui pra gravar. Então, sem mais delongas, vamos ao segundo trimestre. Bom, vamos começar dando seguimento na conversa do que foi a parte mais difícil pra mim do primeiro trimestre, que foram os sintomas físicos. Como eu falei no último vídeo, entre as semanas 6 e 8 do primeiro trimestre, eu comecei a ter enjoos e muita azia. Isso me acompanhou assim bem de pertinho, coladinho no fundo da minha língua, até mais ou menos a semana 14. Pela semana 16, eu já tava me sentindo muito melhor, mas o pior sintoma pra mim, que era um gosto meio metálico, meio azedo assim no fundo da minha língua, só foi passar mesmo lá pela semana 20. E quando eu digo que era um gosto meio azedo, eu não tô dizendo nem um gosto de limão, assim, tô falando um gosto de azedo tipo estragado, sabe? Ainda bem que essa parte foi superada. Porque tinha momentos que eu ficava pensando, olha, eu tô ótima, mas se esse gosto azedo me acompanhar até o final da gravidez, essa vai ser minha última gravidez. E olha que eu quero muito ter mais filhos, pelo menos mais um biológico, mas assim, era tão insuportável que eu pensava, eu nunca vou aguentar isso de novo por 40 semanas. Se for 40 semanas disso. Olha, gente, um parênteses aqui. Tá ventando muito na minha cidade hoje. E a janela aqui de casa fica batendo. E eu não tenho um microfone bom no momento pra minha câmera de gravar vídeos pro YouTube, então desculpa se ficar esse barulhinho no fundo. Eu vou tentar melhorar na edição. E eu preciso gravar esse vídeo hoje, senão eu não vou conseguir fazer sair a tempo. Então, a gente segue. Bom, no último vídeo eu falei que lá pela semana 10, mais ou menos, eu descobri que uma das coisas que estava me deixando com esse gosto muito ruim no fundo da boca e me gerando mal-estar era comer alimentos tipo alho ou cebola, tudo que seja dessa família aí dos alhos. Então, alho, cebola, cebolinha, alho poró, enfim. E aí eu cortei isso da minha dieta e, nossa, sério, gente, foi muito melhor, assim. A minha vida mudou completamente depois de uns dias totalmente sem comer cebola e alho. O gosto azedo no fundo da boca, como eu disse, me acompanhou até a semana 20, mas ele diminuiu muito e eu teria ido à loucura se eu não tivesse descoberto isso. E ele segue me acompanhando até hoje, tá? Então, assim, já tô em 32 semanas e eu ainda sigo com essa restrição pra comer cebola e alho. Não, e o pior é que eu amo alho, tá? Então eu já tô falando pra todo mundo que depois que o bebê nascer eu vou fazer o festival do alho, porque assim, meu Deus, que saudade de uma massa ao alho e óleo. Bom, como foi no primeiro trimestre, no segundo eu também não tive nenhum desejo, assim, de comidas específicas, com exceção de frutas bem geladinhas. E tem que ser geladinha mesmo, senão eu acho muito doce e acho meio enjoativo. E assim, fruta gelada realmente é uma coisa que segue me apetecendo demais. Melhor dos mundos dos desejos, né? Mas assim, é a melhor coisa do mundo. Eu como e eu fico tipo... Bom, e aí durante o segundo trimestre, que a gente ainda tava no Rio, agora a gente tá em Porto Alegre, né? Tanto que vocês estão me vendo de volta no meu antigo quarto. Lá na minha rotina do Rio, eu saía pra caminhar na maioria dos dias de manhã. E aí, nos dias que tava muito quente, muito calor, eu sempre voltava pra casa pensando, meu Deus, eu quero muito, muito chegar em casa e comer uma fruta bem geladinha, assim, era o meu principal desejo. Eu queria muito mesmo, assim, ficava salivando. Então eu comecei a deixar frutas cortadinhas na geladeira pra eu poder comer de manhã, quando eu acordasse, ou quando eu voltasse da minha caminhada. O único desafio é que muitas vezes a fruta que eu tinha vontade de comer num dia mudava pro outro dia. Então, às vezes, eu deixava uma fruta pronta e daí no outro dia eu já não tinha mais vontade de comer ela, que é outra. Enfim, esse foi o único desafio com as frutas. E por último, eu também anotei aqui no meu celular pra eu falar sobre cansaço, sono e cochilos. Foi uma coisa que foi muito desafiadora pra mim no primeiro trimestre, porque, assim, tinham dias normais que eu tava cansada, normal. Mas tinham dias que, nossa, eu precisava dormir pelo menos 1 hora de cochilo depois do almoço pra conseguir seguir em frente. E às vezes eu acabava dormindo, assim, quase a tarde inteira. Tiveram alguns dias que isso aconteceu.
Então foi difícil seguir trabalhando. Mas no segundo trimestre, a minha energia realmente voltou muito, gente. Eu assim, consegui passar por vários dias sem fazer cochilo depois do almoço. E uma das coisas que eu descobri é que comer o alho e a cebola que estavam me fazendo mal também estavam me deixando muito cansada. Primeiro vinha aquele gosto ruim na garganta, e depois eu ficava meio enjoada, e daí isso já me deixava assim meio mal. Aí também começava a me dar muita dor de cabeça e acho que sonolência, tipo, o corpo meio que apagava por causa desse mal-estar. Então, quando eu cortei essas coisas da minha alimentação, melhorou muito também o meu cansaço, porque eu precisava dormir até superar esse mal-estar do alho e da cebola. E aí com isso, né, voltando a ter mais energia, eu também consegui voltar a ser mais ativa, retomar minha rotina de exercício físico, voltar a ser mais ativa dentro de casa, consegui voltar a faxinar, enfim, cuidar mais da casa, que foi uma coisa que eu meio que deixei tudo nas costas do Xande durante o primeiro trimestre. Voltei a fazer feira também, enfim, consegui retomar assim a minha rotina. Próximo tópico é alimentação, e isso também melhorou muito no segundo trimestre, porque eu consegui voltar a comer normal, com exceção da cebola e do alho. Mas agora eu sinto que isso já melhorou um pouco, mas no começo eu ainda tinha uma sensação de que a comida era meio que uma coisa que tanto faz, assim. Por mais que eu desejasse uma ou outra coisa, e aí eu fazia lá e daí eu sentava pra comer, e o gosto sempre era meio, sabe, meio assim, sem graça. E às vezes as pessoas estavam comigo e falavam, nossa, isso tá muito bom, e eu ficava meio tipo, tá bom, mas não tá nada demais, sabe? Agora já melhorou, agora eu já tô conseguindo me empolgar mais com as comidas de novo, mas até uma metade final do segundo trimestre eu ainda tinha essa coisa com a comida meio do tipo, tanto faz, assim, tudo parecia ter o mesmo gosto. O que foi muito importante pra mim no segundo trimestre foi que eu comecei a fazer um acompanhamento nutricional, uma nutricionista especializada em dietas vegetarianas. É a Carol, vou deixar o arroba dela aqui embaixo. E fazer esse acompanhamento com ela me ajudou muito a ter mais clareza do que eu precisava de fato comer nesse momento e como montar a minha alimentação e pensar nas coisas que eu ia fazer ao longo da semana, de uma maneira que eu me sentisse segura de que o que eu tava fazendo não só é saudável pra uma pessoa comum, mas também é saudável pra mim durante a gravidez. E assim, eu acredito muito que o corpo sabe o que faz. Então ele sabe o que ele pede em cada momento da nossa vida e o que a gente precisa. E aí, juntando isso que eu acredito com a orientação da Carol, eu consegui comer super bem durante esse segundo trimestre, sem noiar. Nos dias que eu conseguia seguir meu plano alimentar, ótimo. E nos dias que eu não conseguia seguir, tudo bem. E tá dando super certo, porque o bebezinho tá crescendo super bem. Todos os exames que a gente fez nesse período deram ótimos. Então, tá tudo bem. Enfim, então comer no segundo trimestre foi uma coisa muito mais tranquila do que no primeiro. Eu só tive 2 desafios. O primeiro foi conseguir me adaptar à quantidade de proteína que a Carol, a nutricionista, recomendou pra minha alimentação. Eu sempre cuidei pra ter uma dieta assim equilibrada, né? Mas eu não tava acostumada a pensar em uma fonte de proteína pra todas as minhas refeições, porque eu levei um tempo pra adaptar as quantidades. Então no começo eu só adicionava proteína nas minhas refeições, mas eu não reduzia o resto. Daí eu acabava comendo demais pra conseguir comer a quantidade suficiente de proteína. Aí teve alguns dias que eu fiquei meio tipo, meu Deus, isso não vai dar certo. Até eu conseguir me readaptar assim em relação às quantidades no prato. E o outro desafio foi que lá pela semana 24 ou 25, quando o bebê começou a crescer um pouco mais, eu passei por alguns dias que eu simplesmente não conseguia comer. Parecia que não cabia nada no meu estômago. Não que eu não conseguia comer, eu gosto muito de comer e eu sempre como bem. Mas assim, se em qualquer uma das minhas refeições eu comesse um pouquinho mais do que estava no meu plano nutricional, eu já sentia que a comida ficava entalada aqui na minha garganta e eu passava o resto do dia sem conseguir comer direito. Chegou num ponto que o Xande começou a ficar preocupado, achando que assim, eu não ia conseguir mais comer e que aí eu não ia conseguir, enfim, ganhar o mínimo de peso ali necessário na gravidez. Mas eu acho que meu corpo só levou um tempo pra se adaptar com o bebê crescendo mais, e aí agora eu já tô conseguindo comer direitinho de novo. Sobre exercícios e movimentos, durante toda a gravidez, me manter ativa tem sido uma prioridade pra mim. Mas eu também tive que fazer algumas adaptações nessa área pra conseguir continuar me exercitando durante o segundo trimestre. Então, por exemplo, até o começo do segundo trimestre, eu saía pra correr mais ou menos 1 ou 2 vezes por semana lá na minha rotina no Rio. E aí eu tive que parar. Mais ou menos da semana 12 em diante, eu comecei a sentir cólica toda vez que eu saía pra correr e minha barriga ficava fazendo assim. Eu recebi a recomendação médica, talvez fosse melhor parar, já que eu tava sentindo cólica sempre, né? Assim, a médica não me disse, você não pode correr. Mas ela disse, já que tu tá sentindo cólica sempre, eu não correria. E aí eu parei, porque assim, eu também não faço nenhuma questão e eu não acho que seja ideal forçar nada, que o nosso corpo já tá dando um sinal de que prefere não fazer. E aí mais pra frente, no segundo trimestre, eu também tive que parar de andar de bike, o que foi bem mais desafiador pra mim do que parar de correr, porque a bike
o que foi bem mais desafiador pra mim do que parar de correr, porque lá no Rio eu uso a bike como meu meio de transporte, então eu comecei a me sentir assim meio presa, porque daí eu não tava saindo pra correr, não tava andando de bike, que são as duas maneiras mais rápidas de se locomover, só sobrou andar a pé. Então eu acabei reduzindo muito a distância dos meus deslocamentos, porque pra fazer as coisas a pé demora muito mais, né? Um trajeto que eu faço em 15 minutos de bike, eu levo uns 40 minutos pra fazer a pé. Então eu continuei me mantendo ativa, mas só a pé. Essa parte foi mais desafiadora mesmo, essa restrição de deslocamento. Não tanto a parte da atividade física, que eu continuei caminhando, mas a parte de ter os meus deslocamentos mais restritos, assim, sabe? E aí, por último, eu também tive que fazer adaptações na minha prática de yoga, mas a parte foi super de boas. No geral, eu faço uma prática de yoga de Ashtanga e eu sigo a mesma sequência do Ashtanga sempre. Só que aí, conforme a minha barriga começou a crescer um pouquinho mais, eu fui sentindo que algumas posições estavam meio estranhas, ou que eu tava, tipo, apertando muito minha barriga e não parecia muito sério. E aí eu tive que abrir mão da Ashtanga e comecei a buscar por vídeos de yoga pra pré-natal. E, gente, foi maravilhoso. Foi, tipo, como se o mundo da yoga estivesse voltado para o meu coração, porque eu tava ficando insegura com a minha prática tradicional. E aí com esses vídeos eu comecei a me sentir mais segura, mas eu também fui aprendendo como adaptar os asanas, né, as posições que eu normalmente faço pra acomodar a minha barriga crescendo, e também fui aprendendo as coisas que não é ideal eu fazer, então as coisas que eu realmente precisava cortar da minha prática. E aí, unindo isso com as coisas que eu fui perguntando para as médicas que estão me acompanhando, eu consegui continuar praticando yoga bem tranquilamente. Pensando nessa experiência, se eu pudesse dar uma dica para alguém que tá mais no comecinho da gravidez ou que tá pensando em engravidar, seria para não resistir às mudanças, não ignorar os sinais do corpo, sabe? O corpo é muito sábio, ele vai nos dando os sinais do que precisa ser adaptado, e eu sempre acho que é mais seguro ouvir o corpo. Porque às vezes a gente fica atolado com uma coisa do tipo, ah não, eu preciso continuar correndo porque correr é muito saudável. Mas existem várias outras maneiras de ser saudável. Se o teu corpo tá te dando sinais de que o melhor é não fazer isso, talvez seja melhor respeitar o corpo. Eu acho que a gravidez é um ótimo momento da gente entrar em contato com nós mesmas, com os processos do nosso corpo e aprender a ouvir mais ele, se a gente já não aprendeu a fazer isso antes. Bom, resumindo, depois que passaram os enjoos ali no comecinho do segundo trimestre, ele realmente foi, pra mim, como dizem, a lua de mel da gravidez. Gente, sério, eu assim, me senti maravilhosa, super cheia de energia, linda na maioria dos dias. Foi muito bom quando eu comecei a sentir o bebezinho se mexer. Isso foi lá pela semana 16. Eu até achava que não era, porque eu achei cedo. Eu tinha lido que seria pela semana 20 e poucos. Mas aí na semana 16 eu já tava sentindo umas coisas e eu perguntei pra minha médica e ela falou, não, provavelmente é o bebê. E eu fiquei tipo... E isso também muda muito, assim, a nossa mentalidade, porque torna a gravidez mais real, né? No começo a gente não tem nada, não tem barriga, mas a gente tem os sintomas ruins, né? Então acaba sendo muito desafiador. Aí no segundo trimestre tudo já melhora, porque os sintomas mais difíceis vão passando, pelo menos diminuindo, e a gente começa a sentir o bebê, então assim, muito bom. Aí a barriga começa a crescer. Realmente foi um momento de lua de mel e todos os exames que a gente fez estavam tudo bem, então também a gente não enfrentou nenhum desafio em relação a isso. E se eu pudesse dar mais uma dica pra quem tá assistindo e, de novo, tá mais no começo da gravidez ou pretende engravidar, aproveitem o segundo trimestre pra fazer tudo de mais pesado que vocês precisam fazer antes do bebê nascer. Seja trabalho, seja estudo, seja criar uma rotina de exercício físico se vocês ainda não têm, seja criar uma rotina de alimentação saudável se vocês ainda não têm, porque realmente o segundo trimestre é o melhor momento, pelo menos pra mim foi, né, como dizem, o momento no qual eu tive mais disposição. E aí agora que eu já tô mais pra frente, realmente eu tô começando a precisar desacelerar um pouco antes do que eu imaginava. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria aproveitado um pouquinho mais e me puxado um pouco mais no segundo trimestre, porque eu tava com bem mais energia do que eu tenho agora. Ah, e a minha barriga. Deixa eu mostrar pra vocês a minha barriga, apesar de já estarmos bem no terceiro trimestre. Essa é a barriguinha. Bom, gente, é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês sobre o segundo trimestre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele possa ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!